Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa simples, quase comum. Um homem levando uma criança para a escola. Um tio cuidando da sobrinha. Nada que chame atenção à primeira vista. Mas basta alguns minutos para você perceber que ali existe algo diferente. Não é só sobre matemática. Não é só sobre genialidade. É sobre escolhas, sobre amor, sobre o peso de decidir o que é melhor para alguém quando esse alguém depende totalmente de você. Frank Adler vive uma vida discreta. Trabalha consertando barcos, mora numa casa simples perto da praia e tenta dar à sobrinha Mary uma infância normal. Escola pública, amigos, rotina, nada de holofotes. Ele acredita que infância não é sobre desempenho, é sobre viver. Sobre errar, brincar, se frustrar e crescer no próprio tempo. Só que Mary não é uma criança comum. Ela é um gênio da matemática. E quando isso vem à tona, o mundo ao redor começa a puxá-la em direções diferentes. Professores enxergam um potencial extraordinário. Especialistas veem uma mente rara. E a avó, fria e calculista, vê um projeto inacabado. Mary chega à escola no primeiro dia com aquela mistura de curiosidade e impaciência, típica de criança inteligente demais para o próprio ritmo do mundo. Ela observa tudo, os colegas, a professora, o quadro. Em poucos minutos fica claro que ela não está ali para aprender o básico. Ela já passou por isso há muito tempo. Só ninguém percebeu ainda. E Frank sabe. Ele sempre soube. Mas escolheu esconder. Essa escolha é o coração da primeira parte do filme. Frank não está negando o talento da sobrinha. Ele está tentando protegê-la de um destino que ele conhece muito bem. Porque a mãe de Mary, sua irmã, também era um gênio da matemática. E foi exatamente esse talento, tratado como obrigação e não como dom, que destruiu sua vida. O filme deixa isso claro sem precisar explicar demais. Pequenos diálogos, olhares e silêncios contam essa história. A genialidade, quando vira cobrança, pode virar prisão. E Frank carrega essa culpa, esse trauma, todos os dias. Na escola, o choque é inevitável. A professora percebe que Mary resolve problemas complexos sem esforço, questiona métodos, enxerga padrões onde ninguém mais vê. Não é arrogância, é natural. E isso assusta, porque quando uma criança foge do padrão, o sistema não sabe lidar com ela. Frank tenta minimizar. Conversa, desconversa, pede discrição. Ele insiste que Mary precisa apenas ser uma criança, que não quer programas especiais, nem salas avançadas, nem rótulos. Para ele, inteligência não deve roubar a infância. E aqui o filme começa a cutucar o espectador, porque a pergunta surge, silenciosa, mas poderosa. Até que ponto proteger é certo? Frank leva Mary para casa, ensina tarefas simples, deixa que ela erre, que brinque, que se frustre. Ele quer que ela conheça o mundo real antes de ser colocada num pedestal. Porque quando você cresce sendo chamada de gênio, o erro vira fracasso. E Frank não quer isso para ela. A relação entre os dois é construída com uma naturalidade impressionante. Eles brigam, riem, se provocam. Mary não é retratada como uma criança robótica. Ela é sarcástica, curiosa, sensível e carente de afeto. Ela quer agradar o tio, mas também quer entender por que não pode ser como os outros, ou por que é diferente deles. E Frank, mesmo firme, vacila. Ele sente medo, medo de estar errando, medo de estar segurando demais, medo de repetir o passado. Porque criar alguém é isso, decidir todos os dias sem nunca ter certeza absoluta. Quando a situação chega aos tribunais, o filme atinge um nível ainda mais cruel de realidade. Psicólogos analisam, advogados argumentam, juízes escutam versões. E Mary passa a ser tratada como um caso, não como uma criança. Frank é colocado contra a parede. Seu estilo de vida simples vira motivo de desconfiança. Seu trabalho modesto é visto como incapacidade. Seu desejo de normalidade passa a ser interpretado como negligência. E isso dói, porque ele não está lutando por orgulho. Ele está lutando por memória, pela irmã que ele perdeu, pelo erro que ele prometeu não repetir. Mary, por sua vez, começa a sentir o peso de ser quem é. Pela primeira vez, sua inteligência deixa de ser algo natural e vira uma obrigação. Ela sente que precisa corresponder às expectativas dos adultos. E quando uma criança começa a sentir medo de errar, algo muito errado está acontecendo.
Mary já não é mais a mesma criança despreocupada do início do filme. A genialidade, que antes era apenas parte de quem ela era, agora virou algo que a define aos olhos dos outros. Ela sente o peso da expectativa, a obrigação de corresponder, o medo de decepcionar. E isso, para uma criança, é um fardo grande demais. Frank também muda. Ele entende que não pode vencer essa batalha da forma tradicional. Não pode gritar mais alto, nem ter melhores argumentos legais. O sistema não foi feito para alguém como ele. Foi feito para números, planos, resultados, e não para sentimentos. A decisão que ele toma não é fácil, nem confortável. Ele abre mão do controle total para garantir algo maior. Que Mary tenha um futuro sem perder completamente o presente. Não é uma rendição, é um acordo com a realidade. Mary passa a viver uma rotina diferente, mais estruturada, mais exigente, mais próxima daquilo que todos diziam ser o ideal. Mas algo muda. Ela não está sozinha. Ela sabe que o tio continua ali, que não foi abandonada, que o amor não foi substituído por um plano. E isso faz toda a diferença. O reencontro entre os dois não vem carregado de discursos. Vem com gestos simples, um sorriso contido, um abraço demorado, um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem. O filme entende que emoção verdadeira não precisa ser explicada. Evelyn, pela primeira vez, também muda. Não completamente, não de forma milagrosa, mas o suficiente para reconhecer que genialidade sem vínculo emocional gera adultos brilhantes e quebrados. Ela percebe que não pode repetir os mesmos erros do passado. Frank observa de longe, não como alguém que perdeu, mas como alguém que confiou. Ele entende que proteger não significa aprender, e que soltar, às vezes, é a maior prova de amor que existe. E essa é uma mensagem poderosa num mundo que cobra resultados cada vez mais cedo, onde crianças são pressionadas a decidir o futuro antes mesmo de entender o presente, onde talento vira obrigação e potencial vira dívida. Um laço de amor vem na contramão disso tudo, mostrando que crescer não deveria doer tanto. Mary representa todas as crianças que carregam expectativas maiores do que o próprio corpo consegue suportar. E Frank representa todos aqueles que amam em silêncio, que erram tentando acertar, que enfrentam o mundo mesmo sabendo que podem perder. Ele não é perfeito, mas é presente, e às vezes, presença é tudo o que alguém precisa. Evelyn não é má. Ela é o reflexo de uma geração que acredita que excelência exige sacrifício extremo. O problema é quando esse sacrifício cobra o preço da infância, da leveza e do afeto. E reconhecer isso já é um passo enorme, porque laços verdadeiros não se criam com cobranças, títulos ou expectativas. Eles se constroem com cuidado diário, com paciência, com escolhas difíceis feitas por amor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E quando tudo acaba, fica claro, o maior talento que alguém pode ter não é ser extraordinário, é ter alguém que escolha A história ficar. começa simples, quase comum. Um homem levando uma criança para a escola, um tio cuidando da sobrinha. Nada que chame atenção à primeira vista. Mas basta alguns minutos para você perceber que ali existe algo diferente. Não é só sobre matemática, não é só sobre genialidade. É sobre escolhas, sobre amor, sobre o peso de decidir o que é melhor para alguém quando esse alguém depende totalmente de você. Frank Adler vive uma vida discreta. Trabalha consertando barcos, mora numa casa simples perto da praia e tenta dar à sobrinha Mary uma infância normal. Escola pública, amigos, rotina, nada de holofotes. Ele acredita que infância não é sobre desempenho, é sobre viver, sobre errar, brincar, se frustrar e crescer no próprio tempo. Só que Mary não é uma criança comum. Ela é um gênio da matemática. E quando isso vem à tona, o mundo ao redor começa a puxá-la em direções diferentes. Professores enxergam um potencial extraordinário. Especialistas veem uma mente rara. E a avó, fria e calculista, vê um projeto inacabado. Mary chega à escola no primeiro dia com aquela mistura de curiosidade e impaciência, típica de criança inteligente demais para o próprio ritmo do mundo. Ela observa tudo, os colegas, a professora, o quadro. Em poucos minutos fica claro que ela não está ali para aprender o básico.
Ela já passou por isso há muito tempo. Só ninguém percebeu ainda. E Frank sabe. Ele sempre soube. Mas escolheu esconder. Essa escolha é o coração da primeira parte do filme. Frank não está negando o talento da sobrinha. Ele está tentando protegê-la de um destino que ele conhece muito bem. Porque a mãe de Mary, sua irmã, também era um gênio da matemática. E foi exatamente esse talento, tratado como obrigação e não como dom, que destruiu sua vida. O filme deixa isso claro sem precisar explicar demais. Pequenos diálogos, olhares e silêncios contam essa história. A genialidade, quando vira cobrança, pode virar prisão. E Frank carrega essa culpa, esse trauma, todos os dias. Na escola, o choque é inevitável. A professora percebe que Mary resolve problemas complexos sem esforço, questiona métodos, enxerga padrões onde ninguém mais vê. Não é arrogância, é natural. E isso assusta, porque quando uma criança foge do padrão, o sistema não sabe lidar com ela. Frank tenta minimizar. Conversa, desconversa, pede discrição. Ele insiste que Mary precisa apenas ser uma criança, que não quer programas especiais, nem salas avançadas, nem rótulos. Para ele, inteligência não deve roubar a infância. E aqui o filme começa a cutucar o espectador, porque a pergunta surge, silenciosa, mas poderosa. Até que ponto proteger é certo? Frank leva Mary para casa, ensina tarefas simples, deixa que ela erre, que brinque, que se frustre. Ele quer que ela conheça o mundo real antes de ser colocada num pedestal. Porque quando você cresce sendo chamada de gênio, o erro vira fracasso. E Frank não quer isso para ela. A relação entre os dois é construída com uma naturalidade impressionante. Eles brigam, riem, se provocam. Mary não é retratada como uma criança robótica. Ela é sarcástica, curiosa, sensível e carente de afeto. Ela quer agradar o tio, mas também quer entender por que não pode ser como os outros, ou por que é diferente deles. E Frank, mesmo firme, vacila. Ele sente medo, medo de estar errando, medo de estar segurando demais, medo de repetir o passado. Porque criar alguém é isso, decidir todos os dias sem nunca ter certeza absoluta. Quando a situação chega aos tribunais, o filme atinge um nível ainda mais cruel de realidade. Psicólogos analisam, advogados argumentam, juízes escutam versões. E Mary passa a ser tratada como um caso, não como uma criança. Frank é colocado contra a parede. Seu estilo de vida simples vira motivo de desconfiança. Seu trabalho modesto é visto como incapacidade. Seu desejo de normalidade passa a ser interpretado como negligência. E isso dói, porque ele não está lutando por orgulho, ele está lutando por memória, pela irmã que ele perdeu, pelo erro que ele prometeu não repetir. Mary, por sua vez, começa a sentir o peso de ser quem é. Pela primeira vez, sua inteligência deixa de ser algo natural e vira uma obrigação. Ela sente que precisa corresponder às expectativas dos adultos. E quando uma criança começa a sentir medo de errar, algo muito errado está acontecendo. Mary já não é mais a mesma criança despreocupada do início do filme. A genialidade, que antes era apenas parte de quem ela era, agora virou algo que a define aos olhos dos outros. Ela sente o peso da expectativa, a obrigação de corresponder, o medo de decepcionar. E isso, para uma criança, é um fardo grande demais. Frank também muda. Ele entende que não pode vencer essa batalha da forma tradicional. Não pode gritar mais alto, nem ter melhores argumentos legais. O sistema não foi feito para alguém como ele. Foi feito para números, planos, resultados, e não para sentimentos. A decisão que ele toma não é fácil, nem confortável. Ele abre mão do controle total para garantir algo maior. Que Mary tenha um futuro sem perder completamente o presente. Não é uma rendição, é um acordo com a realidade. Mary passa a viver uma rotina diferente, mais estruturada, mais exigente, mais próxima daquilo que todos diziam ser o ideal. Mas algo muda. Ela não está sozinha. Ela sabe que o tio continua ali, que não foi abandonada, que o amor não foi substituído por um plano. E isso faz toda a diferença. O reencontro entre os dois não vem carregado de discursos, vem com gestos simples, um sorriso contido, um abraço demorado, um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem. O filme entende que emoção verdadeira não precisa ser explicada. Evelyn, pela primeira vez, também muda. Não completamente,
não de forma milagrosa, mas o suficiente para reconhecer que genialidade sem vínculo emocional gera adultos brilhantes e quebrados. Ela percebe que não pode repetir os mesmos erros do passado. Frank observa de longe, não como alguém que perdeu, mas como alguém que confiou. Ele entende que proteger não significa aprender, e que soltar, às vezes, é a maior prova de amor que existe. E essa é uma mensagem poderosa num mundo que cobra resultados cada vez mais cedo, onde crianças são pressionadas a decidir o futuro antes mesmo de entender o presente, onde talento vira obrigação e potencial vira dívida. Um laço de amor vem na contramão disso tudo, mostrando que crescer não deveria doer tanto. Mary representa todas as crianças que carregam expectativas maiores do que o próprio corpo consegue suportar. E Frank representa todos aqueles que amam em silêncio, que erram tentando acertar, que enfrentam o mundo mesmo sabendo que podem perder. Ele não é perfeito, mas é presente, e às vezes, presença é tudo o que alguém precisa. Evelyn não é má. Ela é o reflexo de uma geração que acredita que excelência exige sacrifício extremo. O problema é quando esse sacrifício cobra o preço da infância, da leveza e do afeto. E reconhecer isso já é um passo enorme, porque laços verdadeiros não se criam com cobranças, títulos ou expectativas. Eles se constroem com cuidado diário, com paciência, com escolhas difíceis feitas por amor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E quando tudo acaba, fica claro, o maior talento que alguém pode ter não é ser extraordinário, é ter alguém que escolha ficar. A história começa simples, quase comum. Um homem levando uma criança para a escola, um tio cuidando da sobrinha. Nada que chame atenção à primeira vista. Mas basta alguns minutos para você perceber que ali existe algo diferente. Não é só sobre matemática, não é só sobre genialidade. É sobre escolhas, sobre amor, sobre o peso de decidir o que é melhor para alguém quando esse alguém depende totalmente de você. Frank Adler vive uma vida discreta. Trabalha consertando barcos, mora numa casa simples perto da praia e tenta dar à sobrinha Mary uma infância normal. Escola pública, amigos, rotina, nada de holofotes. Ele acredita que infância não é sobre desempenho, é sobre viver, sobre errar, brincar, se frustrar e crescer no próprio tempo. Só que Mary não é uma criança comum. Ela é um gênio da matemática. E quando isso vem à tona, o mundo ao redor começa a puxá-la em direções diferentes. Professores enxergam um potencial extraordinário. Especialistas veem uma mente rara. E a avó, fria e calculista, vê um projeto inacabado. Mary chega à escola no primeiro dia com aquela mistura de curiosidade e impaciência, típica de criança inteligente demais para o próprio ritmo do mundo. Ela observa tudo, os colegas, a professora, o quadro. Em poucos minutos fica claro que ela não está ali para aprender o básico. Ela já passou por isso há muito tempo. Só ninguém percebeu ainda. E Frank sabe. Ele sempre soube. Mas escolheu esconder. Essa escolha é o coração da primeira parte do filme. Frank não está negando o talento da sobrinha. Ele está tentando protegê-la de um destino que ele conhece muito bem. Porque a mãe de Mary, sua irmã, também era um gênio da matemática. E foi exatamente esse talento, tratado como obrigação e não como dom, que destruiu sua vida. O filme deixa isso claro sem precisar explicar demais. Pequenos diálogos, olhares e silêncios contam essa história. A genialidade, quando vira cobrança, pode virar prisão. E Frank carrega essa culpa, esse trauma, todos os dias. Na escola, o choque é inevitável. A professora percebe que Mary resolve problemas complexos sem esforço, questiona métodos, enxerga padrões onde ninguém mais vê. Não é arrogância, é natural. E isso assusta, porque quando uma criança foge do padrão, o sistema não sabe lidar com ela. Frank tenta minimizar. Conversa, desconversa, pede discrição. Ele insiste que Mary precisa apenas ser uma criança, que não quer programas especiais, nem salas avançadas, nem rótulos. Para ele, inteligência não deve roubar a infância. E aqui o filme começa a cutucar o espectador, porque a pergunta surge, silenciosa, mas poderosa. Até que ponto proteger é certo? Frank leva Mary para casa, ensina tarefas simples, deixa que ela erre, que brinque, que se frustre. Ele quer que ela conheça o mundo real antes de ser colocada num pedestal.
Porque quando você cresce sendo chamada de gênio, o erro vira fracasso. E Frank não quer isso para ela. A relação entre os dois é construída com uma naturalidade impressionante. Eles brigam, riem, se provocam. Mary não é retratada como uma criança robótica. Ela é sarcástica, curiosa, sensível e carente de afeto. Ela quer agradar o tio, mas também quer entender por que não pode ser como os outros, ou porque é diferente deles. E Frank, mesmo firme, vacila. Ele sente medo, medo de estar errando, medo de estar segurando demais, medo de repetir o passado. Porque criar alguém é isso, decidir todos os dias sem nunca ter certeza absoluta. Quando a situação chega aos tribunais, o filme atinge um nível ainda mais cruel de realidade. Psicólogos analisam, advogados argumentam, juízes escutam versões. E Mary passa a ser tratada como um caso, não como uma criança. Frank é colocado contra a parede. Seu estilo de vida simples vira motivo de desconfiança. Seu trabalho modesto é visto como incapacidade. Seu desejo de normalidade passa a ser interpretado como negligência. E isso dói, porque ele não está lutando por orgulho, ele está lutando por memória, pela irmã que ele perdeu, pelo erro que ele prometeu não repetir. Mary, por sua vez, começa a sentir o peso de ser quem é. Pela primeira vez, sua inteligência deixa de ser algo natural e vira uma obrigação. Ela sente que precisa corresponder às expectativas dos adultos. E quando uma criança começa a sentir medo de errar, algo muito errado está acontecendo. Mary já não é mais a mesma criança despreocupada do início do filme. A genialidade, que antes era apenas parte de quem ela era, agora virou algo que a define aos olhos dos outros. Ela sente o peso da expectativa, a obrigação de corresponder, o medo de decepcionar. E isso, para uma criança, é um fardo grande demais. Frank também muda. Ele entende que não pode vencer essa batalha da forma tradicional. Não pode gritar mais alto, nem ter melhores argumentos legais. O sistema não foi feito para alguém como ele. Foi feito para números, planos, resultados, e não para sentimentos. A decisão que ele toma não é fácil, nem confortável. Ele abre mão do controle total para garantir algo maior. Que Mary tenha um futuro sem perder completamente o presente. Não é uma rendição, é um acordo com a realidade. Mary passa a viver uma rotina diferente, mais estruturada, mais exigente, mais próxima daquilo que todos diziam ser o ideal. Mas algo muda. Ela não está sozinha. Ela sabe que o tio continua ali, que não foi abandonada, que o amor não foi substituído por um plano. E isso faz toda a diferença. O reencontro entre os dois não vem carregado de discursos, vem com gestos simples, um sorriso contido, um abraço demorado, um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem. O filme entende que emoção verdadeira não precisa ser explicada. Evelyn, pela primeira vez, também muda. Não completamente, não de forma milagrosa, mas o suficiente para reconhecer que genialidade sem vínculo emocional gera adultos brilhantes e quebrados. Ela percebe que não pode repetir os mesmos erros do passado. Frank observa de longe, não como alguém que perdeu, mas como alguém que confiou. Ele entende que proteger não significa aprender, e que soltar, às vezes, é a maior prova de amor que existe. E essa é uma mensagem poderosa num mundo que cobra resultados cada vez mais cedo, onde crianças são pressionadas a decidir o futuro antes mesmo de entender o presente, onde talento vira obrigação e potencial vira dívida. Um laço de amor vem na contramão disso tudo, mostrando que crescer não deveria doer tanto. Mary representa todas as crianças que carregam expectativas maiores do que o próprio corpo consegue suportar. E Frank representa todos aqueles que amam em silêncio, que erram tentando acertar, que enfrentam o mundo mesmo sabendo que podem perder. Ele não é perfeito, mas é presente, e às vezes, presença é tudo o que alguém precisa. Evelyn não é má. Ela é o reflexo de uma geração que acredita que excelência exige sacrifício extremo. O problema é quando esse sacrifício cobra o preço da infância, da leveza e do afeto. E reconhecer isso já é um passo enorme, porque laços verdadeiros não se criam com cobranças, títulos ou expectativas. Eles se constroem com cuidado diário,
com paciência, com escolhas difíceis feitas por amor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E quando tudo acaba, fica claro, o maior talento que alguém pode ter não é ser extraordinário, é ter alguém que escolha A história ficar. começa simples, quase comum. Um homem levando uma criança para a escola, um tio cuidando da sobrinha. Nada que chame a atenção à primeira vista. Mas basta alguns minutos para você perceber que ali existe algo diferente. Não é só sobre matemática. Não é só sobre genialidade. É sobre escolhas, sobre amor, sobre o peso de decidir o que é melhor para alguém quando esse alguém depende totalmente de você. Frank Adler vive uma vida discreta. Trabalha consertando barcos, mora numa casa simples perto da praia e tenta dar à sobrinha Mary uma infância normal. Escola pública, amigos, rotina, nada de holofotes. Ele acredita que infância não é sobre desempenho, é sobre viver, sobre errar, brincar, se frustrar e crescer no próprio tempo. Só que Mary não é uma criança comum, ela é um gênio da matemática. E quando isso vem à tona, o mundo ao redor começa a puxá-la em direções diferentes. Professores enxergam um potencial extraordinário. Especialistas veem uma mente rara. E a avó, fria e calculista, vê um projeto inacabado. Mary chega à escola no primeiro dia com aquela mistura de curiosidade e impaciência, típica de criança inteligente demais para o próprio ritmo do mundo. Ela observa tudo, os colegas, a professora, o quadro. Em poucos minutos fica claro que ela não está ali para aprender o básico. Ela já passou por isso há muito tempo. Só ninguém percebeu ainda. E Frank sabe. Ele sempre soube. Mas escolheu esconder. Essa escolha é o coração da primeira parte do filme. Frank não está negando o talento da sobrinha. Ele está tentando protegê-la de um destino que ele conhece muito bem. Porque a mãe de Mary, sua irmã, também era um gênio da matemática. E foi exatamente esse talento, tratado como obrigação e não como dom, que destruiu sua vida. O filme deixa isso claro sem precisar explicar demais. Pequenos diálogos, olhares e silêncios contam essa história. A genialidade, quando vira cobrança, pode virar prisão. E Frank carrega essa culpa, esse trauma, todos os dias. Na escola, o choque é inevitável. A professora percebe que Mary resolve problemas complexos sem esforço, questiona métodos, enxerga padrões onde ninguém mais vê. Não é arrogância, é natural. E isso assusta, porque quando uma criança foge do padrão, o sistema não sabe lidar com ela. Frank tenta minimizar. Conversa, desconversa, pede discrição. Ele insiste que Mary precisa apenas ser uma criança, que não quer programas especiais, nem salas avançadas, nem rótulos. Para ele, inteligência não deve roubar a infância. E aqui o filme começa a cutucar o espectador, porque a pergunta surge, silenciosa, mas poderosa. Até que ponto proteger é certo? Frank leva Mary para casa, ensina tarefas simples, deixa que ela erre, que brinque, que se frustre. Ele quer que ela conheça o mundo real antes de ser colocada num pedestal. Porque quando você cresce sendo chamada de gênio, o erro vira fracasso. E Frank não quer isso para ela. A relação entre os dois é construída com uma naturalidade impressionante. Eles brigam, riem, se provocam. Mary não é retratada como uma criança robótica. Ela é sarcástica, curiosa, sensível e carente de afeto. Ela quer agradar o tio, mas também quer entender por que não pode ser como os outros, ou por que é diferente deles. E Frank, mesmo firme, vacila. Ele sente medo, medo de estar errando, medo de estar segurando demais, medo de repetir o passado. Porque criar alguém é isso, decidir todos os dias sem nunca ter certeza absoluta. Quando a situação chega aos tribunais, o filme atinge um nível ainda mais cruel de realidade. Psicólogos analisam, advogados argumentam, juízes escutam versões. E Mary passa a ser tratada como um caso, não como uma criança. Frank é colocado contra a parede. Seu estilo de vida simples vira motivo de desconfiança. Seu trabalho modesto é visto como incapacidade. Seu desejo de normalidade passa a ser interpretado como negligência. E isso dói, porque ele não está lutando por orgulho, ele está lutando por memória, pela irmã que ele perdeu, pelo erro que ele prometeu não repetir. Mary, por sua vez, começa a sentir o peso de ser quem é. Pela primeira vez, sua inteligência deixa de ser algo natural e vira uma obrigação. Ela sente que precisa corresponder às expectativas dos adultos. E quando uma criança começa a sentir medo de errar,
Algo muito errado está acontecendo. Mary já não é mais a mesma criança despreocupada do início do filme. A genialidade, que antes era apenas parte de quem ela era, agora virou algo que a define aos olhos dos outros. Ela sente o peso da expectativa, a obrigação de corresponder, o medo de decepcionar. E isso, para uma criança, é um fardo grande demais. Frank também muda. Ele entende que não pode vencer essa batalha da forma tradicional. Não pode gritar mais alto, nem ter melhores argumentos legais. O sistema não foi feito para alguém como ele. Foi feito para números, planos, resultados, e não para sentimentos. A decisão que ele toma não é fácil, nem confortável. Ele abre mão do controle total para garantir algo maior. Que Mary tenha um futuro sem perder completamente o presente. Não é uma rendição, é um acordo com a realidade. Mary passa a viver uma rotina diferente, mais estruturada, mais exigente, mais próxima daquilo que todos diziam ser o ideal. Mas algo muda. Ela não está sozinha. Ela sabe que o tio continua ali, que não foi abandonada, que o amor não foi substituído por um plano. E isso faz toda a diferença. O reencontro entre os dois não vem carregado de discursos, vem com gestos simples, um sorriso contido, um abraço demorado, um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem. O filme entende que emoção verdadeira não precisa ser explicada. Evelyn, pela primeira vez, também muda. Não completamente, não de forma milagrosa, mas o suficiente para reconhecer que genialidade sem vínculo emocional gera adultos brilhantes e quebrados. Ela percebe que não pode repetir os mesmos erros do passado. Frank observa de longe, não como alguém que perdeu, mas como alguém que confiou. Ele entende que proteger não significa aprender, e que soltar, às vezes, é a maior prova de amor que existe. E essa é uma mensagem poderosa num mundo que cobra resultados cada vez mais cedo, onde crianças são pressionadas a decidir o futuro antes mesmo de entender o presente, onde talento vira obrigação e potencial vira dívida. Um laço de amor vem na contramão disso tudo, mostrando que crescer não deveria doer tanto. Mary representa todas as crianças que carregam expectativas maiores do que o próprio corpo consegue suportar. E Frank representa todos aqueles que amam em silêncio, que erram tentando acertar, que enfrentam o mundo mesmo sabendo que podem perder. Ele não é perfeito, mas é presente, e às vezes, presença é tudo o que alguém precisa. Evelyn não é má. Ela é o reflexo de uma geração que acredita que excelência exige sacrifício extremo. O problema é quando esse sacrifício cobra o preço da infância, da leveza e do afeto. E reconhecer isso já é um passo enorme, porque laços verdadeiros não se criam com cobranças, títulos ou expectativas. Eles se constroem com cuidado diário, com paciência, com escolhas difíceis feitas por amor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E quando tudo acaba, fica claro, o maior talento que alguém pode ter não é ser extraordinário, é ter alguém que escolha ficar. A história começa simples, quase comum. Um homem levando uma criança para a escola, um tio cuidando da sobrinha. Nada que chame atenção à primeira vista. Mas basta alguns minutos para você perceber que ali existe algo diferente. Não é só sobre matemática, não é só sobre genialidade. É sobre escolhas, sobre amor, sobre o peso de decidir o que é melhor para alguém quando esse alguém depende totalmente de você. Frank Adler vive uma vida discreta. Trabalha consertando barcos, mora numa casa simples perto da praia e tenta dar à sobrinha Mary uma infância normal. Escola pública, amigos, rotina, nada de holofotes. Ele acredita que infância não é sobre desempenho, é sobre viver, sobre errar, brincar, se frustrar e crescer no próprio tempo. Só que Mary não é uma criança comum, ela é um gênio da matemática. E quando isso vem à tona, o mundo ao redor começa a puxá-la em direções diferentes. Professores enxergam um potencial extraordinário. Especialistas veem uma mente rara. E a avó, fria e calculista, vê um projeto inacabado. Mary chega à escola no primeiro dia com aquela mistura de curiosidade e impaciência, típica de criança inteligente demais para o próprio ritmo do mundo. Ela observa tudo, os colegas, a professora, o quadro,
Em poucos minutos fica claro que ela não está ali para aprender o básico. Ela já passou por isso há muito tempo. Só ninguém percebeu ainda. E Frank sabe. Ele sempre soube. Mas escolheu esconder. Essa escolha é o coração da primeira parte do filme. Frank não está negando o talento da sobrinha. Ele está tentando protegê-la de um destino que ele conhece muito bem. Porque a mãe de Mary, sua irmã, também era um gênio da matemática. E foi exatamente esse talento, tratado como obrigação e não como dom, que destruiu sua vida. O filme deixa isso claro sem precisar explicar demais. Pequenos diálogos, olhares e silêncios contam essa história. A genialidade, quando vira cobrança, pode virar prisão. E Frank carrega essa culpa, esse trauma, todos os dias. Na escola, o choque é inevitável. A professora percebe que Mary resolve problemas complexos sem esforço, questiona métodos, enxerga padrões onde ninguém mais vê. Não é arrogância, é natural. E isso assusta, porque quando uma criança foge do padrão, o sistema não sabe lidar com ela. Frank tenta minimizar. Conversa, desconversa, pede discrição. Ele insiste que Mary precisa apenas ser uma criança, que não quer programas especiais, nem salas avançadas, nem rótulos. Para ele, inteligência não deve roubar a infância. E aqui o filme começa a cutucar o espectador, porque a pergunta surge, silenciosa, mas poderosa. Até que ponto proteger é certo? Frank leva Mary para casa, ensina tarefas simples, deixa que ela erre, que brinque, que se frustre. Ele quer que ela conheça o mundo real antes de ser colocada num pedestal. Porque quando você cresce sendo chamada de gênio, o erro vira fracasso. E Frank não quer isso para ela. A relação entre os dois é construída com uma naturalidade impressionante. Eles brigam, riem, se provocam. Mary não é retratada como uma criança robótica. Ela é sarcástica, curiosa, sensível e carente de afeto. Ela quer agradar o tio, mas também quer entender por que não pode ser como os outros, ou porque é diferente deles. E Frank, mesmo firme, vacila. Ele sente medo, medo de estar errando, medo de estar segurando demais, medo de repetir o passado. Porque criar alguém é isso, decidir todos os dias sem nunca ter certeza absoluta. Quando a situação chega aos tribunais, o filme atinge um nível ainda mais cruel de realidade. Psicólogos analisam, advogados argumentam, juízes escutam versões. E Mary passa a ser tratada como um caso, não como uma criança. Frank é colocado contra a parede. Seu estilo de vida simples vira motivo de desconfiança. Seu trabalho modesto é visto como incapacidade. Seu desejo de normalidade passa a ser interpretado como negligência. E isso dói, porque ele não está lutando por orgulho, ele está lutando por memória, pela irmã que ele perdeu, pelo erro que ele prometeu não repetir. Mary, por sua vez, começa a sentir o peso de ser quem é. Pela primeira vez, sua inteligência deixa de ser algo natural e vira uma obrigação. Ela sente que precisa corresponder às expectativas dos adultos. E quando uma criança começa a sentir medo de errar, algo muito errado está acontecendo. Mary já não é mais a mesma criança despreocupada do início do filme. A genialidade, que antes era apenas parte de quem ela era, agora virou algo que a define aos olhos dos outros. Ela sente o peso da expectativa, a obrigação de corresponder, o medo de decepcionar. E isso, para uma criança, é um fardo grande demais. Frank também muda. Ele entende que não pode vencer essa batalha da forma tradicional. Não pode gritar mais alto, nem ter melhores argumentos legais. O sistema não foi feito para alguém como ele. Foi feito para números, planos, resultados, e não para sentimentos. A decisão que ele toma não é fácil, nem confortável. Ele abre mão do controle total para garantir algo maior. Que Mary tenha um futuro sem perder completamente o presente. Não é uma rendição, é um acordo com a realidade. Mary passa a viver uma rotina diferente, mais estruturada, mais exigente, mais próxima daquilo que todos diziam ser o ideal. Mas algo muda. Ela não está sozinha. Ela sabe que o tio continua ali, que não foi abandonada, que o amor não foi substituído por um plano. E isso faz toda a diferença. O reencontro entre os dois não vem carregado de discursos, vem com gestos simples, um sorriso contido, um abraço demorado, um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem. O filme entende que emoção verdadeira não precisa ser explicada.
Evelyn, pela primeira vez, também muda. Não completamente, não de forma milagrosa, mas o suficiente para reconhecer que genialidade sem vínculo emocional gera adultos brilhantes e quebrados. Ela percebe que não pode repetir os mesmos erros do passado. Frank observa de longe, não como alguém que perdeu, mas como alguém que confiou. Ele entende que proteger não significa aprender, e que soltar, às vezes, é a maior prova de amor que existe. E essa é uma mensagem poderosa num mundo que cobra resultados cada vez mais cedo, onde crianças são pressionadas a decidir o futuro antes mesmo de entender o presente, onde talento vira obrigação e potencial vira dívida. Um laço de amor vem na contramão disso tudo, mostrando que crescer não deveria doer tanto. Mary representa todas as crianças que carregam expectativas maiores do que o próprio corpo consegue suportar. E Frank representa todos aqueles que amam em silêncio, que erram tentando acertar, que enfrentam o mundo mesmo sabendo que podem perder. Ele não é perfeito, mas é presente, e às vezes, presença é tudo o que alguém precisa. Evelyn não é má. Ela é o reflexo de uma geração que acredita que excelência exige sacrifício extremo. O problema é quando esse sacrifício cobra o preço da infância, da leveza e do afeto. E reconhecer isso já é um passo enorme, porque laços verdadeiros não se criam com cobranças, títulos ou expectativas. Eles se constroem com cuidado diário, com paciência, com escolhas difíceis feitas por amor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E quando tudo acaba, fica claro, o maior talento que alguém pode ter não é ser extraordinário, é ter alguém que escolha A história ficar. começa simples, quase comum. Um homem levando uma criança para a escola, um tio cuidando da sobrinha. Nada que chame atenção à primeira vista. Mas basta alguns minutos para você perceber que ali existe algo diferente. Não é só sobre matemática, não é só sobre genialidade. É sobre escolhas, sobre amor, sobre o peso de decidir o que é melhor para alguém quando esse alguém depende totalmente de você. Frank Adler vive uma vida discreta. Trabalha consertando barcos, mora numa casa simples perto da praia e tenta dar à sobrinha Mary uma infância normal. Escola pública, amigos, rotina, nada de holofotes. Ele acredita que infância não é sobre desempenho, é sobre viver, sobre errar, brincar, se frustrar e crescer no próprio tempo. Só que Mary não é uma criança comum. Ela é um gênio da matemática. E quando isso vem à tona, o mundo ao redor começa a puxá-la em direções diferentes. Professores enxergam um potencial extraordinário. Especialistas veem uma mente rara. E a avó, fria e calculista, vê um projeto inacabado. Mary chega à escola no primeiro dia com aquela mistura de curiosidade e impaciência, típica de criança inteligente demais para o próprio ritmo do mundo. Ela observa tudo, os colegas, a professora, o quadro. Em poucos minutos fica claro que ela não está ali para aprender o básico. Ela já passou por isso há muito tempo. Só ninguém percebeu ainda. E Frank sabe. Ele sempre soube. Mas escolheu esconder. Essa escolha é o coração da primeira parte do filme. Frank não está negando o talento da sobrinha. Ele está tentando protegê-la de um destino que ele conhece muito bem. Porque a mãe de Mary, sua irmã, também era um gênio da matemática. E foi exatamente esse talento, tratado como obrigação e não como dom, que destruiu sua vida. O filme deixa isso claro sem precisar explicar demais. Pequenos diálogos, olhares e silêncios contam essa história. A genialidade, quando vira cobrança, pode virar prisão. E Frank carrega essa culpa, esse trauma, todos os dias. Na escola, o choque é inevitável. A professora percebe que Mary resolve problemas complexos sem esforço, questiona métodos, enxerga padrões onde ninguém mais vê. Não é arrogância, é natural. E isso assusta, porque quando uma criança foge do padrão, o sistema não sabe lidar com ela. Frank tenta minimizar. Conversa, desconversa, pede discrição. Ele insiste que Mary precisa apenas ser uma criança, que não quer programas especiais, nem salas avançadas, nem rótulos. Para ele, inteligência não deve roubar a infância. E aqui o filme começa a cutucar o espectador, porque a pergunta surge, silenciosa, mas poderosa. Até que ponto proteger é certo? Frank leva Mary para casa, ensina tarefas simples, deixa que ela erre, que brinque, que se frustre.
Ele quer que ela conheça o mundo real antes de ser colocada num pedestal. Porque quando você cresce sendo chamada de gênio, o erro vira fracasso. E Frank não quer isso para ela. A relação entre os dois é construída com uma naturalidade impressionante. Eles brigam, riem, se provocam. Mary não é retratada como uma criança robótica. Ela é sarcástica, curiosa, sensível e carente de afeto. Ela quer agradar o tio, mas também quer entender por que não pode ser como os outros, ou por que é diferente deles. E Frank, mesmo firme, vacila. Ele sente medo, medo de estar errando, medo de estar segurando demais, medo de repetir o passado. Porque criar alguém é isso, decidir todos os dias sem nunca ter certeza absoluta. Quando a situação chega aos tribunais, o filme atinge um nível ainda mais cruel de realidade. Psicólogos analisam, advogados argumentam, juízes escutam versões. E Mary passa a ser tratada como um caso, não como uma criança. Frank é colocado contra a parede. Seu estilo de vida simples vira motivo de desconfiança. Seu trabalho modesto é visto como incapacidade. Seu desejo de normalidade passa a ser interpretado como negligência. E isso dói, porque ele não está lutando por orgulho, ele está lutando por memória, pela irmã que ele perdeu, pelo erro que ele prometeu não repetir. Mary, por sua vez, começa a sentir o peso de ser quem é. Pela primeira vez, sua inteligência deixa de ser algo natural e vira uma obrigação. Ela sente que precisa corresponder às expectativas dos adultos. E quando uma criança começa a sentir medo de errar, algo muito errado está acontecendo. Mary já não é mais a mesma criança despreocupada do início do filme. A genialidade, que antes era apenas parte de quem ela era, agora virou algo que a define aos olhos dos outros. Ela sente o peso da expectativa, a obrigação de corresponder, o medo de decepcionar. E isso, para uma criança, é um fardo grande demais. Frank também muda. Ele entende que não pode vencer essa batalha da forma tradicional. Não pode gritar mais alto, nem ter melhores argumentos legais. O sistema não foi feito para alguém como ele. Foi feito para números, planos, resultados, e não para sentimentos. A decisão que ele toma não é fácil, nem confortável. Ele abre mão do controle total para garantir algo maior, que Mary tenha um futuro sem perder completamente o presente. Não é uma rendição, é um acordo com a realidade. Mary passa a viver uma rotina diferente, mais estruturada, mais exigente, mais próxima daquilo que todos diziam ser o ideal. Mas algo muda. Ela não está sozinha. Ela sabe que o tio continua ali, que não foi abandonada, que o amor não foi substituído por um plano. E isso faz toda a diferença. O reencontro entre os dois não vem carregado de discursos, vem com gestos simples, um sorriso contido, um abraço demorado, um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem. O filme entende que emoção verdadeira não precisa ser explicada. Evelyn, pela primeira vez, também muda. Não completamente, não de forma milagrosa, mas o suficiente para reconhecer que genialidade sem vínculo emocional gera adultos brilhantes e quebrados. Ela percebe que não pode repetir os mesmos erros do passado. Frank observa de longe, não como alguém que perdeu, mas como alguém que confiou. Ele entende que proteger não significa aprender, e que soltar, às vezes, é a maior prova de amor que existe. E essa é uma mensagem poderosa num mundo que cobra resultados cada vez mais cedo, onde crianças são pressionadas a decidir o futuro antes mesmo de entender o presente, onde talento vira obrigação e potencial vira dívida. Um laço de amor vem na contramão disso tudo, mostrando que crescer não deveria doer tanto. Mary representa todas as crianças que carregam expectativas maiores do que o próprio corpo consegue suportar. E Frank representa todos aqueles que amam em silêncio, que erram tentando acertar, que enfrentam o mundo mesmo sabendo que podem perder. Ele não é perfeito, mas é presente, e às vezes, presença é tudo o que alguém precisa. Evelyn não é má. Ela é o reflexo de uma geração que acredita que excelência exige sacrifício extremo. O problema é quando esse sacrifício cobra o preço da infância, da leveza e do afeto. E reconhecer isso já é um passo enorme, porque laços verdadeiros não se criam com cobranças, títulos
ou expectativas. Eles se constroem com cuidado diário, com paciência, com escolhas difíceis feitas por amor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E quando tudo acaba, fica claro: o maior talento que alguém pode ter não é ser extraordinário, é ter alguém que escolha A história ficar. começa simples, quase comum. Um homem levando uma criança para a escola, um tio cuidando da sobrinha. Nada que chame atenção à primeira vista. Mas basta alguns minutos para você perceber que ali existe algo diferente. Não é só sobre matemática. Não é só sobre genialidade. É sobre escolhas, sobre amor, sobre o peso de decidir o que é melhor para alguém quando esse alguém depende totalmente de você. Frank Adler vive uma vida discreta. Trabalha consertando barcos, mora numa casa simples perto da praia e tenta dar à sobrinha Mary uma infância normal. Escola pública, amigos, rotina, nada de holofotes. Ele acredita que infância não é sobre desempenho, é sobre viver, sobre errar, brincar, se frustrar e crescer no próprio tempo. Só que Mary não é uma criança comum, ela é um gênio da matemática. E quando isso vem à tona, o mundo ao redor começa a puxá-la em direções diferentes. Professores enxergam um potencial extraordinário. Especialistas veem uma mente rara. E a avó, fria e calculista, vê um projeto inacabado. Mary chega à escola no primeiro dia com aquela mistura de curiosidade e impaciência, típica de criança inteligente demais para o próprio ritmo do mundo. Ela observa tudo: os colegas, a professora, o quadro. Em poucos minutos fica claro que ela não está ali para aprender o básico. Ela já passou por isso há muito tempo. Só ninguém percebeu ainda. E Frank sabe. Ele sempre soube. Mas escolheu esconder. Essa escolha é o coração da primeira parte do filme. Frank não está negando o talento da sobrinha. Ele está tentando protegê-la de um destino que ele conhece muito bem. Porque a mãe de Mary, sua irmã, também era um gênio da matemática. E foi exatamente esse talento, tratado como obrigação e não como dom, que destruiu sua vida. O filme deixa isso claro sem precisar explicar demais. Pequenos diálogos, olhares e silêncios contam essa história. A genialidade, quando vira cobrança, pode virar prisão. E Frank carrega essa culpa, esse trauma, todos os dias. Na escola, o choque é inevitável. A professora percebe que Mary resolve problemas complexos sem esforço, questiona métodos, enxerga padrões onde ninguém mais vê. Não é arrogância, é natural. E isso assusta, porque quando uma criança foge do padrão, o sistema não sabe lidar com ela. Frank tenta minimizar. Conversa, desconversa, pede discrição. Ele insiste que Mary precisa apenas ser uma criança, que não quer programas especiais, nem salas avançadas, nem rótulos. Para ele, inteligência não deve roubar a infância. E aqui o filme começa a cutucar o espectador, porque a pergunta surge, silenciosa, mas poderosa. Até que ponto proteger é certo? Frank leva Mary para casa, ensina tarefas simples, deixa que ela erre, que brinque, que se frustre. Ele quer que ela conheça o mundo real antes de ser colocada num pedestal. Porque quando você cresce sendo chamada de gênio, o erro vira fracasso. E Frank não quer isso para ela. A relação entre os dois é construída com uma naturalidade impressionante. Eles brigam, riem, se provocam. Mary não é retratada como uma criança robótica. Ela é sarcástica, curiosa, sensível e carente de afeto. Ela quer agradar o tio, mas também quer entender por que não pode ser como os outros, ou por que é diferente deles. E Frank, mesmo firme, vacila. Ele sente medo, medo de estar errando, medo de estar segurando demais, medo de repetir o passado. Porque criar alguém é isso, decidir todos os dias sem nunca ter certeza absoluta. Quando a situação chega aos tribunais, o filme atinge um nível ainda mais cruel de realidade. Psicólogos analisam, advogados argumentam, juízes escutam versões. E Mary passa a ser tratada como um caso, não como uma criança. Frank é colocado contra a parede. Seu estilo de vida simples vira motivo de desconfiança. Seu trabalho modesto é visto como incapacidade. Seu desejo de normalidade passa a ser interpretado como negligência. E isso dói, porque ele não está lutando por orgulho, ele está lutando por memória, pela irmã que ele perdeu, pelo erro que ele prometeu não repetir. Mary, por sua vez, começa a sentir o peso de ser quem é. Pela primeira vez, sua inteligência deixa de ser algo natural e vira uma obrigação. Ela sente que precisa corresponder às expectativas dos adultos.
E quando uma criança começa a sentir medo de errar, algo muito errado está acontecendo. Mary já não é mais a mesma criança despreocupada do início do filme. A genialidade, que antes era apenas parte de quem ela era, agora virou algo que a define aos olhos dos outros. Ela sente o peso da expectativa, a obrigação de corresponder, o medo de decepcionar. E isso, para uma criança, é um fardo grande demais. Frank também muda. Ele entende que não pode vencer essa batalha da forma tradicional. Não pode gritar mais alto, nem ter melhores argumentos legais. O sistema não foi feito para alguém como ele. Foi feito para números, planos, resultados, e não para sentimentos. A decisão que ele toma não é fácil, nem confortável. Ele abre mão do controle total para garantir algo maior. Que Mary tenha um futuro sem perder completamente o presente. Não é uma rendição, é um acordo com a realidade. Mary passa a viver uma rotina diferente, mais estruturada, mais exigente, mais próxima daquilo que todos diziam ser o ideal. Mas algo muda. Ela não está sozinha. Ela sabe que o tio continua ali, que não foi abandonada, que o amor não foi substituído por um plano. E isso faz toda a diferença. O reencontro entre os dois não vem carregado de discursos, vem com gestos simples, um sorriso contido, um abraço demorado, um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem. O filme entende que emoção verdadeira não precisa ser explicada. Evelyn, pela primeira vez, também muda. Não completamente, não de forma milagrosa, mas o suficiente para reconhecer que genialidade sem vínculo emocional gera adultos brilhantes e quebrados. Ela percebe que não pode repetir os mesmos erros do passado. Frank observa de longe, não como alguém que perdeu, mas como alguém que confiou. Ele entende que proteger não significa aprender, e que soltar, às vezes, é a maior prova de amor que existe. E essa é uma mensagem poderosa num mundo que cobra resultados cada vez mais cedo, onde crianças são pressionadas a decidir o futuro antes mesmo de entender o presente, onde talento vira obrigação e potencial vira dívida. Um laço de amor vem na contramão disso tudo, mostrando que crescer não deveria doer tanto. Mary representa todas as crianças que carregam expectativas maiores do que o próprio corpo consegue suportar. E Frank representa todos aqueles que amam em silêncio, que erram tentando acertar, que enfrentam o mundo mesmo sabendo que podem perder. Ele não é perfeito, mas é presente, e às vezes, presença é tudo o que alguém precisa. Evelyn não é má. Ela é o reflexo de uma geração que acredita que excelência exige sacrifício extremo. O problema é quando esse sacrifício cobra o preço da infância, da leveza e do afeto. E reconhecer isso já é um passo enorme, porque laços verdadeiros não se criam com cobranças, títulos ou expectativas. Eles se constroem com cuidado diário, com paciência, com escolhas difíceis feitas por amor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E quando tudo acaba, fica claro, o maior talento que alguém pode ter não é ser extraordinário, é ter alguém que escolha ficar. A história começa simples, quase comum. Um homem levando uma criança para a escola, um tio cuidando da sobrinha. Nada que chame a atenção à primeira vista. Mas basta alguns minutos para você perceber que ali existe algo diferente. Não é só sobre matemática, não é só sobre genialidade. É sobre escolhas, sobre amor, sobre o peso de decidir o que é melhor para alguém quando esse alguém depende totalmente de você. Frank Adler vive uma vida discreta. Trabalha consertando barcos, mora numa casa simples perto da praia e tenta dar à sobrinha Mary uma infância normal. Escola pública, amigos, rotina, nada de holofotes. Ele acredita que infância não é sobre desempenho, é sobre viver, sobre errar, brincar, se frustrar e crescer no próprio tempo. Só que Mary não é uma criança comum. Ela é um gênio da matemática. E quando isso vem à tona, o mundo ao redor começa a puxá-la em direções diferentes. Professores enxergam um potencial extraordinário. Especialistas veem uma mente rara. E a avó, fria e calculista, vê um projeto inacabado. Mary chega à escola no primeiro dia com aquela mistura de curiosidade e impaciência, típica de criança inteligente demais para o próprio ritmo do mundo. Ela observa tudo,
Os colegas, a professora, o quadro. Em poucos minutos fica claro que ela não está ali para aprender o básico. Ela já passou por isso há muito tempo. Só ninguém percebeu ainda. E Frank sabe. Ele sempre soube. Mas escolheu esconder. Essa escolha é o coração da primeira parte do filme. Frank não está negando o talento da sobrinha. Ele está tentando protegê-la de um destino que ele conhece muito bem. Porque a mãe de Mary, sua irmã, também era um gênio da matemática. E foi exatamente esse talento, tratado como obrigação e não como dom, que destruiu sua vida. O filme deixa isso claro sem precisar explicar demais. Pequenos diálogos, olhares e silêncios contam essa história. A genialidade, quando vira cobrança, pode virar prisão. E Frank carrega essa culpa, esse trauma, todos os dias. Na escola, o choque é inevitável. A professora percebe que Mary resolve problemas complexos sem esforço, questiona métodos, enxerga padrões onde ninguém mais vê. Não é arrogância, é natural. E isso assusta, porque quando uma criança foge do padrão, o sistema não sabe lidar com ela. Frank tenta minimizar. Conversa, desconversa, pede discrição. Ele insiste que Mary precisa apenas ser uma criança, que não quer programas especiais, nem salas avançadas, nem rótulos. Para ele, inteligência não deve roubar a infância. E aqui o filme começa a cutucar o espectador, porque a pergunta surge, silenciosa, mas poderosa. Até que ponto proteger é certo? Frank leva Mary para casa, ensina tarefas simples, deixa que ela erre, que brinque, que se frustre. Ele quer que ela conheça o mundo real antes de ser colocada num pedestal. Porque quando você cresce sendo chamada de gênio, o erro vira fracasso. E Frank não quer isso para ela. A relação entre os dois é construída com uma naturalidade impressionante. Eles brigam, riem, se provocam. Mary não é retratada como uma criança robótica. Ela é sarcástica, curiosa, sensível e carente de afeto. Ela quer agradar o tio, mas também quer entender por que não pode ser como os outros, ou por que é diferente deles. E Frank, mesmo firme, vacila. Ele sente medo, medo de estar errando, medo de estar segurando demais, medo de repetir o passado. Porque criar alguém é isso, decidir todos os dias sem nunca ter certeza absoluta. Quando a situação chega aos tribunais, o filme atinge um nível ainda mais cruel de realidade. Psicólogos analisam, advogados argumentam, juízes escutam versões. E Mary passa a ser tratada como um caso, não como uma criança. Frank é colocado contra a parede. Seu estilo de vida simples vira motivo de desconfiança. Seu trabalho modesto é visto como incapacidade. Seu desejo de normalidade passa a ser interpretado como negligência. E isso dói, porque ele não está lutando por orgulho, ele está lutando por memória, pela irmã que ele perdeu, pelo erro que ele prometeu não repetir. Mary, por sua vez, começa a sentir o peso de ser quem é. Pela primeira vez, sua inteligência deixa de ser algo natural e vira uma obrigação. Ela sente que precisa corresponder às expectativas dos adultos. E quando uma criança começa a sentir medo de errar, algo muito errado está acontecendo. Mary já não é mais a mesma criança despreocupada do início do filme. A genialidade, que antes era apenas parte de quem ela era, agora virou algo que a define aos olhos dos outros. Ela sente o peso da expectativa, a obrigação de corresponder, o medo de decepcionar. E isso, para uma criança, é um fardo grande demais. Frank também muda. Ele entende que não pode vencer essa batalha da forma tradicional. Não pode gritar mais alto, nem ter melhores argumentos legais. O sistema não foi feito para alguém como ele. Foi feito para números, planos, resultados, e não para sentimentos. A decisão que ele toma não é fácil, nem confortável. Ele abre mão do controle total para garantir algo maior. Que Mary tenha um futuro sem perder completamente o presente. Não é uma rendição, é um acordo com a realidade. Mary passa a viver uma rotina diferente, mais estruturada, mais exigente, mais próxima daquilo que todos diziam ser o ideal. Mas algo muda. Ela não está sozinha. Ela sabe que o tio continua ali, que não foi abandonada, que o amor não foi substituído por um plano. E isso faz toda a diferença. O reencontro entre os dois não vem carregado de discursos. Vem com gestos simples, um sorriso contido, um abraço demorado, um olhar que diz tudo o que as palavras não conseguem.
O filme entende que emoção verdadeira não precisa ser explicada. Evelyn, pela primeira vez, também muda. Não completamente, não de forma milagrosa, mas o suficiente para reconhecer que genialidade sem vínculo emocional gera adultos brilhantes e quebrados. Ela percebe que não pode repetir os mesmos erros do passado. Frank observa de longe, não como alguém que perdeu, mas como alguém que confiou. Ele entende que proteger não significa aprender, e que soltar, às vezes, é a maior prova de amor que existe. E essa é uma mensagem poderosa num mundo que cobra resultados cada vez mais cedo, onde crianças são pressionadas a decidir o futuro antes mesmo de entender o presente, onde talento vira obrigação e potencial vira dívida. Um laço de amor vem na contramão disso tudo, mostrando que crescer não deveria doer tanto. Mary representa todas as crianças que carregam expectativas maiores do que o próprio corpo consegue suportar. E Frank representa todos aqueles que amam em silêncio, que erram tentando acertar, que enfrentam o mundo mesmo sabendo que podem perder. Ele não é perfeito, mas é presente, e às vezes, presença é tudo o que alguém precisa. Evelyn não é má. Ela é o reflexo de uma geração que acredita que excelência exige sacrifício extremo. O problema é quando esse sacrifício cobra o preço da infância, da leveza e do afeto. E reconhecer isso já é um passo enorme, porque laços verdadeiros não se criam com cobranças, títulos ou expectativas. Eles se constroem com cuidado diário, com paciência, com escolhas difíceis feitas por amor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. E quando tudo acaba, fica claro, o maior talento que alguém pode ter não é ser extraordinário, é ter alguém que escolha ficar. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.